Boa noite a todos, mais uma vez aqui com vocês. Eduardo Guariglia, sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta, dando continuidade à série de lives sobre o psiquismo humano. Estamos chegando na reta final já. Hoje falaremos sobre o psiquismo humano na Umbanda, com o mestre Zé Rangel, professor de yoga, discípulo Hare Krishna, estudioso da psicanálise também, e de várias outras correntes, como a Umbanda, o xamanismo. Ele já esteve aqui conosco falando de filosofia indiana, yoga, xamanismo, e hoje falando sobre Umbanda. Essas lives estão aqui na minha página do Instagram, no IGTV, e também gradativamente serão adicionados à página do YouTube também. Tivemos já uma série de lives. Começamos a apresentação. Foram 3 lives, todas disponíveis, falando sobre olhares ocidentais. Boa noite, Zé. Tudo bem? Oi, Edu. Joia? Tô dando aquela introduçãozinha, aquela enroladinha no começo para o pessoal ir entrando aqui. Isso aí. Falando um segundo bloco, falando sobre ciência, doação ao próximo, trabalho voluntário, gênero, ilusionismo. Depois entramos no terceiro bloco, onde falamos sobre taoísmo, medicina tradicional chinesa, filosofia indiana e Ayurveda. E agora o bloco final, que já passamos por yoga, xamanismo, hoje Umbanda, e a semana que vem, para fechar o ano e fechar essa série, vamos falar sobre espiritualidade e psiquismo humano com a Cristiane Zavatti, que já esteve aqui conosco, falando de gênero e trabalho voluntário. Boa noite, Zé. Boa noite, tudo O bom, Zé, Edu? tudo jóia, tudo jóia. Essa noite chuvosa aqui, você carregando aí. O que você tem para contar para gente hoje? O que Bom, você primeiro tem para... que você preparou aí? quero te agradecer de novo pelo convite. Essa é a terceira live? Nossa, é a quarta. Nós fizemos uma sobre filosofia indiana, daí a terceira na sequência, né? Yoga, xamanismo e agora Umbanda. Isso aí. Quero te agradecer pelos convites, né? Para a gente bater esse papo aí com você e com todos que acompanham aí o seu canal. É sempre um prazer falar sobre a espiritualidade, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Umbanda, né? Dentre vários caminhos da espiritualidade, um dos caminhos que eu me aproximei nos últimos anos aí foi a Umbanda, que me trouxe muitos ensinamentos, né? Que me trouxe muitas realizações, encontros, né? Importantes, né? Tanto com o povo do lado de cá, como o povo do lado de lá. E é um caminho de muito aprendizado, de muita sabedoria, de muito conhecimento. E é um caminho tipicamente brasileiro, né? A Umbanda é uma espiritualidade que nasceu no Brasil, né? Em 1908, com esqueci o nome do médium, Zélio Zeferino de Moraes, né? Que começou o trabalho da Umbanda, começou a trabalhar aí com as energias, né? Dos mestres dessa linhagem, e surgiu no Brasil, né? Uma religião, eu não gosto de dizer muito religião, mas é uma espiritualidade tipicamente brasileira, né? Que, como boa brasilidade, condensa, reúne várias linhas, várias tradições, e passando inclusive aí pelo xamanismo, pela própria tradição do Oriente, ligada à tradição do yoga. Então, a Umbanda é a união de todas as bandas, aí, como a gente costuma dizer, e traz tudo para dentro do abaçar. Isso eu acho que é
é muito rico, né? Acho que a Umbanda ela traz ao mesmo tempo que traz algum preconceito, traz algum fascínio também. É aquela história do medo e desejo, né? E que muita gente não entende, né? Essa questão das religiões de matriz africana, religião é uma coisa que eu gosto bastante, é um tema que me atrai, eu estudo, eu vou atrás, vivencio algumas coisas, pratico outras, outras ficam só na teoria. E essa transição, né, das religiões de matriz africana, como se faziam na África, e como elas se constituíram de fato aqui no Brasil. Eu costumo dizer, né, que um jeito brincalhão de dizer, né, o que se faz na África é completamente diferente, é mais próximo ao que se chama aqui de culto aos orixás, ou Ifá, né, tem até um amigo, um conhecido, né, que ele é sacerdote de Ifá, de Orumilá. Cheguei a fazer algumas coisas com ele já, eu ainda morava em São Paulo, isso tem 5 anos. Né, se vocês buscarem aí no YouTube, vocês encontram. Tinha um programa que eu fazia toda segunda-feira com ele, chamava Cotidiano, cada um falando da sua vertente. Tem um vídeo que todo mundo sempre cita, que é ele me entrevistando no sofá da casa dele. Eu brinco que o candomblé ele nasce no Atlântico, ou seja, no meio do caminho, enquanto que a Umbanda nasce aqui. Né? Não sei nem se a minha leitura é correta, mas a Umbanda ela é uma mistura, né, das religiões de matriz africana com o espiritismo e o catolicismo. O cristianismo, né, de alguma forma. Tanto que ela pega um sincretismo de muitas vertentes. Né? Tem orixá, mas não tem. Aí tem o Jesus Cristo e tudo mais. Como é que organiza isso? Agora, acho que a grande questão, até para desmistificar, para trazer mais para o presente, é o que a Umbanda traz? Pô, mas você não vai lá falar com a entidade, você sai. A questão da incorporação, que sempre chama muita atenção, né? Salta os olhos, ou possessão, né? Depende de como quiser falar. Não sei se tem um outro nome até mais correto. O que isso traz para o crescimento? E você marcou muito bem aí no começo, né? Como que isso vai me fazer ter mais consciência sobre mim mesmo se eu vou sair? Quer dizer, isso tem dois aspectos aí. Tem o médium, né, o praticante, a pessoa que vai lá e cede o seu corpo, aquilo, vive aquela experiência. Lógico que tem outras pessoas em volta. E os consulentes, as pessoas que vão buscar ali. Né? Nesse caso, eu estou falando do praticante, do médium, não dos consulentes, dos frequentadores que vão buscar orientação. Né? Embora eu possa falar de dois aspectos. A primeira coisa, assim, a Umbanda, ela tem, assim, uma influência africana, né, que vem ali da tradição da, dos países da África, tem uma influência do catolicismo, mas ela é uma religião por si só, né, uma espiritualidade única, né? A gente não pode dizer que a Umbanda é uma tradição africana, nem que é uma tradição é, ocidental, católica, judaico-cristã. Não, a Umbanda é uma espiritualidade própria, com preceitos próprios, com práticas próprias, né? E muito bem definidas pela espiritualidade, né? Então, a primeira coisa é deixar isso bem claro, assim, né? Porque às vezes as pessoas vão para Umbanda e imaginam que estão participando de um rito africano. Se for Umbanda mesmo, não é. Não é um rito africano, como não é um rito kardecista, por exemplo, né? Então é um rito próprio, né? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. Agora, a questão da incorporação, até tem um livro muito interessante do Alexandre Comino, que o título do livro é esse, né? Incorporação não é possessão, né? A gente ainda tem essa mística, né? Essa ideia de que a pessoa incorporada ela está possuída pelo espírito. Primeiro que incorporação não tem nada disso. A entidade, né, aquele guia de luz que está trabalhando com aquele médium, ele não toma o corpo do médium, né? Ele se aproxima energeticamente e o médium,
elevando o seu nível de consciência, consegue abrir um canal de acesso para que esse guia de luz se manifeste e possa passar suas orientações para aquelas pessoas que estão ali em busca de aconselhamento, né? Então, é uma aproximação energética que acontece, né? Por isso que não é possessão, né? O médium, hoje em dia, né? Quando a Umbanda começou, a maioria dos médiums eram inconscientes, né? Então, eles perdiam a consciência de si próprios. Hoje em dia, quase que 100% dos médiums que trabalham na Umbanda ou ligado à Umbanda de alguma forma, são conscientes. Então, eles não perdem em nenhum momento a consciência. Talvez esqueçam alguns momentos do que falou para, né, do que o guia falou para um ou outro consulente, mas eles estão conscientes. Até porque o primeiro a ser orientado é o médium. Tudo que o guia fala para uma pessoa que está ali buscando auxílio, o primeiro a receber esse ensinamento é o médium. Então ele tem que estar consciente, né? E isso, os guias aí que trabalham na Umbanda, eles estão muito atentos a isso, porque o trabalho do médium é essencial, né? Não existe Umbanda sem a presença do médium, né? É uma união do trabalho do guia com o trabalho do médium. E é muito importante que o médium tenha um nível de consciência elevado o suficiente para poder servir como instrumento, né? A única coisa que o médium faz é permitir essa passagem, né? Dar a passagem para que o guia se manifeste e traga os seus ensinamentos tão preciosos, né? Para a gente hoje aí. Então, não existe essa ideia de possessão, né? E, assim, quando a gente vai num trabalho com a mediunidade, no começo a gente dá uma assustada, né? Sente um pouco, né, uma presença ali, mas a gente vê que isso está muito relacionado a um certo preconceito mesmo, né? A uma certa dificuldade de lidar com manifestações que não são tão comuns, né? E depois a gente vê que não é nada disso, né? É uma grande amizade que existe entre o médium e seus guias, né? Amizade que ultrapassa aí os séculos, né? E que essa abertura do médium, né? E a abertura dos guias, né? Da espiritualidade possibilita que essa amizade seja utilizada no serviço da caridade, né? A Umbanda tem como princípio a caridade e o amor, né? Nenhum trabalho de Umbanda se estabelece sem esse princípio da caridade e do amor, né? Então, é sempre buscando a prestação desse serviço, né? A prestação de serviço caridoso a todos aqueles que precisam, que os médiuns se manifestam. Aliás, que os guias se manifestam, né? Nenhum guia de luz se manifesta em busca de reconhecimento, em busca de engrandecimento do médium, em busca de bens materiais, mas sim para prestar caridade a todos aqueles que precisam, né? E aí você já está falando várias coisas muito importantes, né? Só um comentário, a Raquel Pozo, né, esposa do Reiner, que já esteve aqui comigo, né, 2 vezes falando de medicina tradicional chinesa e taoísmo, falando que possessão é com orixá. Acredito que sim, né? Embora eu já tenha fuçado aí pelo candomblé também, eu não me lembro direito da terminologia correta. Mas enfim. E acho que você traz 2 elementos muito importantes que falam sobre o que isso tem a ver com o psiquismo humano, com a forma como o humano está no mundo. E eu já citei isso algumas vezes, que o jeito de falar psiquismo humano para essa série é um jeito de tornar mais palatável para as pessoas o assunto a que se refere, a que se trata, que é o elemento humano, a questão da expansão da consciência no sentido de apropriação de si mesmo e do mundo que o cerca. Tanto que passamos por várias vertentes. Acho que o primeiro elemento que você traz, que é muito, muito rico, é esse despojamento do ego, né? De se permitir ter
um reconhecimento que não é senhor de tudo, e se dá passagem, né? Que se traduzido para o dia a dia é um ensinamento muito rico, porque a gente tende a olhar muito, né, que é aquela história, né, como isso acontece comigo, que olha, mas que absurdo, eu. Quer dizer, para permitir esse contato, esse acesso, essa conexão, é necessário, para início, esse despojamento de si próprio, que para o dia a dia é muito rico. O segundo elemento que você traz é que as pessoas têm muito esse entendimento, né, que a Umbanda, assim como tudo, né, como yoga, como a psicoterapia, como um culto qualquer, de qualquer religião, ou evangélica ou católica, não importa, se processa apenas dentro do templo. Não entende que aquilo é muito mais uma filosofia, um jeito de estar no mundo, para ser praticado a todo momento fora do templo, seja a sala de yoga, seja a sala de psicoterapia ou o terreiro de Umbanda. Eu estou olhando agora, estudando, né, Jung e alquimia, fora ali do forno alquímico, né, que é um exemplo para o mundo. E você traz isso quando você fala da caridade, né, ou até fraternidade, que é um jeito que é até mais interessante de falar, pelo menos como eu tenho olhado aqui, de estar no mundo de um jeito mais próximo, mais compassivo com as pessoas. Que os médiums, na verdade, fazem isso ao emprestarem o corpo, né, para esse trabalho, e os guias claramente fazem isso, sem interesse nenhum, que não o desenvolvimento daquelas pessoas que estão ali, inclusive o próprio médium. Uhum. O que a gente tem que ter muito claro, assim, que para um trabalho nesse nível de espiritualidade, o médium, né, aquela pessoa que desenvolveu a capacidade mediúnica, que aliás todas as pessoas podem desenvolver, né? Todos nós somos médiums, né? Todos nós temos a presença de guias de luz nos acompanhando. Como eu disse, são amizades que existem há séculos, né? Todos nós temos a capacidade, essa sensibilidade, né? Mas para isso é preciso que o mestre, principalmente que esse excesso de pensamento, da presença da mente, sai de cena. E que se estabeleça muito mais a presença do sentir, da emoção, da sensibilidade, da intuição, né? Então, quanto mais aquela pessoa que se presta ao serviço mediúnico, quanto mais ele consegue acalmar seu nível mental, seu excesso ali de reflexões, muito mais fácil é o trabalho da incorporação, né? Então, isso é a primeira coisa. O médium, ele sai de cena, ele cede espaço para o guia se manifestar, né? Então, aí já é um trabalho de ego muito forte, né? Porque a gente, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem a gente dá uma importância muito grande ao intelecto, né? Ao pensamento em si, a capacidade da gente pensar. E no trabalho... Aquilo que nós identificamos como eu, né? Isso, exatamente, ao ego, né? E no trabalho da espiritualidade, isso perde importância, porque eu preciso ceder espaço a alguém que está muito além de mim, da minha capacidade, que caminhou muito mais e tem muito mais a ensinar, inclusive a mim mesmo, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Eu já falei aqui numa outra live, né? Uma frase que eu gosto muito do Campbell, é a gente ficar transparente ao transcendente, né? Então, essa luz, ela vem, passa por nós e busca aquele que está precisando, né? Então, é um trabalho de
dar espaço, ceder espaço, sair de cena e deixar o ator principal, que é o guia de luz, se manifestar, né? E o grande desafio da Umbanda, né, no trabalho, desse nível de trabalho mediúnico, não é a incorporação em si, né? Como eu disse, se a pessoa se dedicar a um trabalho de desenvolvimento mediúnico, ela vai trazer o seu guia. O desafio é incorporar os valores desse guia. O médium trazer para a sua própria vida, para o seu psiquismo, para a sua emoção, para os seus hábitos, para o seu dia a dia, os valores de um preto velho, os valores de um malandro, os valores de um caboclo, né? Os valores de um boiadeiro. É isso, esse é o desafio. Porque são valores e princípios muito mais elevados do que aqueles que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia. Então, o desafio é incorporar na vida todos esses valores que os guias trazem para a gente, né? Todos esses valores que os guias caridosamente oferecem ao médium, todos aqueles que vão ali em busca de um atendimento, de uma consulta, de um aconselhamento, né? Eu vou. Você está falando aí, tô várias coisas para pensar, para trocar figurinha aqui. É uma pergunta que não é uma pergunta porque acho que não tem resposta, mas é uma coisa para refletir. É uma coisa que eu sempre penso, é um olhar aqui do psiquiatra, psicoterapeuta, né? O quanto esses valores, essas questões que vêm à tona dentro do cenário, e eu já estou introduzindo outra questão, dentro do cenário do palco, do terreiro, onde empresta-se o corpo para o personagem, né? Você falou do ator, né? Estou querendo fazer o paralelo claro com o psicodrama, mas depois eu formalizo isso melhor, que é a minha abordagem em psicoterapia, formação, o quanto essas questões que vêm à tona são questões inerentes ao humano e que estão adormecidas, ou de fato são questões que vêm de fora e despertam. Longe de ter uma resposta definitiva, porque acho que as duas coisas são válidas, mas qual que é essa reflexão? Porque, quer dizer, no dia a dia a gente não entra em contato com isso, mas essas coisas estão lá. O quanto isso é um espaço sagrado, né? Sagrado no sentido de olhar para aquilo que existe dentro de nós e que deveria estar presente o tempo todo. A gente já falou do sagrado várias vezes no xamanismo, no yoga, no taoísmo. O quanto aquilo é um espaço para aflorar características dormentes da própria pessoa e que são representadas nesses arquétipos, do preto velho, do boiadeiro, do jangadeiro e todos mais, ou quanto são coisas externas. Edu, são as duas coisas. São as duas coisas. Esses princípios, eles, assim, a espiritualidade, a, a, a capacidade espiritual, ela é inerente ao ser humano. Ela está em todos nós. Inclusive dentro daquele que não acredita nisso. Ela precisa ser despertada. Então, um trabalho como a mediunidade, um trabalho com guia, tanto tem a parte médium. Eita, tá começando a falhar. O que o médium traz para o trabalho, ou seja, o que ele vivenciou na sua vida. Zé, você está me ouvindo? Começou a dar aquelas falhadas. Tá dando para ouvir.
Bom, estamos aqui, o Zé tá falando aqui, o Zé ficou mudo, Não sei se ele está me ouvindo. Você me ouve? Você ficou mudo. Eu tá ok. A gente está aqui com essas questões, todas as lives que eu fiz com o Zé, foi dando problema, ele saiu, né, e entrou. Bom, estava aqui refletindo do quanto as questões que afloram aí dentro de um trabalho da Umbanda, elas são questões internas ou externas. O Zé, obviamente, né, são ambas as coisas. E aí ele estava tentando explicar como que isso se dá, qual que é o processo de desenvolvimento, porque acho que a grande dúvida, de onde nasce essa pergunta? Primeiro, da leitura de alguém que é leigo ou que vivencia aquilo e tentando entender qual o processo de autoconhecimento inerente à Umbanda. Pode falar, Zé, vamos ver. Volta tudo. Não, segue. Então, como eu estava falando, são as duas, né? Você tem ali o médium com a sua espiritualidade e você tem a espiritualidade do guia que se manifesta. Para acontecer, você precisa das coisas. Né? Você precisa da presença dos dois, né? Senão o trabalho não acontece. Um entra com café e outro entra com leite. Então ali você forma o café com leite, né? Dentro da Umbanda é preciso as duas presenças. O trabalho da Umbanda você precisa das duas presenças, né? Qualquer trabalho que se desenvolva nesse nível de espiritualidade, em que um guia manifesta utilizando o corpo do médium, isso não acontece exclusivamente no terreno de Umbanda, mas pode acontecer enfim, qualquer tipo de trabalho dessa forma, a presença dos dois. Então, existe tanto os valores do médium como os valores do guia. E é preciso que haja uma aproximação desses dois valores. Por isso que é tão importante o médium que quer desenvolver um bom trabalho elevar seu nível de... Definitivamente ele não vai acontecer, né? Zé? De novo. Zé? Tá me ouvindo? Tá falhando aqui, tá? Você tá carregando aqui toda hora. Bom, se eu entendi, né? Oi, Oi? dando umas falhadas aí. Tá. Ainda mais hoje que está chovendo, né? Se eu entendi, então é preciso tanto uma conexão do médium com aqueles valores dentro dele para entrar em sintonia e trazer aquele conteúdo do externo, e aí tem várias formas de falar, e aquele conteúdo se manifestar, e ao aquele conteúdo se manifestar, ele retroalimenta e vamos falar, rega aquele terreno, aquela semente, para que ela floresça mais. Ou seja, é um ciclo que vai realimentando. É isso? Sim, exatamente. Porque, na verdade, um alimenta o outro, né? Do mesmo jeito que nós que trabalhamos É uma relação. é uma relação. Nós que trabalhamos mediunicamente, a gente está em processo de evolução e os guias nos ajudam nessa evolução, os guias também estão no seu processo evolutivo, né? E eles também do nosso empenho para que eles possam continuar seu caminho de evolução. Um guia se manifesta justamente porque ele está no processo evolutivo. Ele se manifesta porque o Dharma dele, né, o propósito de vida dele, nesse ano que ele está, é a caridade, é o serviço
em prol do outro, do ser humano, ou de um próprio espírito desencarnado que não atingiu um nível de consciência tão elevado, né? Assim como nós, a gente também está num processo evolutivo, né? E a gente busca o auxílio desses guias de luz para nos auxiliar, para nos levar adiante nesse processo evolutivo. Então, uma troca, é uma relação entre o médium e o seu guia, e aquele guia que é seu amigo há tantos e tantos séculos aí, e estão trabalhando juntos, né? Só que de forma, quando isso acontece ali num trabalho mediúnico, num trabalho espiritual, de forma mais explícita, né? Mais evidente, né? Aliás, a mediunidade não é só a mediunidade de incorporação, né? A gente tem que deixar isso claro. Tem vários níveis de mediunidade, né? A intuição aflorada, uma mediunidade, a clarividência, né? A psicografia. Então, existem vários níveis de mediunidade. Não é só no nível de coração, que é mais conhecido, talvez, ou mais buscada, né? Que as pessoas que querem trabalhar buscam esse tipo de mediunidade, mas existem vários tipos de mediunidade, né? E aí a gente está trazendo mais dois aspectos importantes, né? Do que isso tem a ver sobre a questão do trabalho sobre si mesmo. Primeiro, a questão da relação. Somos seres de relação. E acho que essa é uma grande questão que diferencia o ser humano, né, não só de outras espécies, mas como de outros hominídeos, e por isso ele preponderou. E aí já vem outro aspecto que é irmão desse, que é a cooperação. O ser humano se diferenciou e prevaleceu porque ele tinha essa capacidade de cooperar, mas parece que esqueceu disso em algum momento, né? Agora ele acho que tem a capacidade de competir e não de cooperar, que são coisas diametralmente opostas. E acho que essa vivência traz isso muito à tona. Tanto a relação que se estabelece entre o indivíduo e a entidade, né, o guia, o nome que se dê, é uma relação de cooperação e que precisa ser trabalhada, um ajuda o outro no seu próprio caminho de desenvolvimento, para entender a que estão aqui, quanto o aspecto do médium ou do trabalhador, né, cooperar com outras pessoas para poder exercer seu trabalho e estabelecer a relação com essas pessoas. Não sei se você está me ouvindo. Bom, você voltou. Em alguma dimensão, esse afloramento dessas coisas adormecidas me lembra uma coisa que a gente não falou na live passada, porque era muito assunto, mas a questão dos animais de poder do xamanismo, de aflorar essas energias ancestrais primitivas e adormecidas, né? É uma coisa que eu penso um pouco, não sei se a gente entra aqui, e só para finalizar, qual o paralelo que eu faço com o psicodrama? Quer dizer, eu até cheguei a pensar em escrever os paralelos entre o psicodrama e a Umbanda, porque o psicodrama ele nasce no teatro, onde o ator empresta o corpo dele para um personagem. A diferença do psicodrama, que esse personagem ao qual o ator empresta o corpo seriam os personagens adormecidos dentro de si próprios, para trazer à tona as emoções, aquilo que está no inconsciente, não aflorado, primitivo, mas instintivo, para poder entrar em contato com aquilo e trabalhar aquilo no nível da consciência, ou estimulando aquilo, trazendo aquilo mais para o dia a dia, ou trazendo aquilo para a consciência para que aquilo deixe de governar a sua ação no mundo, que acaba governando. E qual que é o paralelo, né? Assim como o psicodrama trabalha num palco, a Umbanda trabalha num terreiro. Assim como o psicodrama tem um diretor, a Umbanda tem o diretor, que é o chefe, o pai, né? Pai de santo, enfim. Que tem lá o chefe do terreiro, que vai dirigir o trabalho. Assim como o psicodrama aflora questões e vivencia dentro desse palco expressões do humano
num ambiente seguro e protegido, para que fora dali aquilo seja possa ter uma expressão mais saudável, o terreiro de Umbanda também, né? Dentro daquele espaço é permitido vivenciar, é o espaço para se entrar em contato com energias adormecidas, mais ancestrais, mais primitivas e que permeiam a todos nós humanos com o objetivo, né, aí no psicodrama, de maior domínio de si mesmo, maior expansão sobre si mesmo, maior apropriação de si mesmo. Bom, falei várias coisas aqui, né? Segue aí. Como é que você processa? Faz sentido? Não faz sentido? A primeira coisa importante, assim, né, das três espiritualidades aí que eu trabalho mais ou menos. Você pega o yoga, o xamanismo, a umbanda. Tudo é relação. Tudo é relação. Né? Não existe espiritualidade fora da relação. Né? A relação comigo, a relação com o meu próximo, a relação com Deus. E a relação com o próximo, no caso da Umbanda, é o próximo encarnado e desencarnado também. A relação no xamanismo também. Né? Eu tenho relacionamento com os espíritos ancestrais que se manifestam no terreiro xamânico e no yoga também. Eu tenho uma relação com espíritos que se manifestam dentro de um shala. Então, tudo na espiritualidade é relação. A pessoa que não quer estabelecer uma relação, ela tem que repensar a sua espiritualidade. Porque não dá para a gente desenvolver um trabalho espiritual sem desenvolver a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. Né? Então, tudo é relação. Né? E como você estava falando, né, dentro de um trabalho, num terreiro, né, existem todas as coisas para essas relações se estabelecerem. Né? Elas se estabelecem num ambiente seguro. Ih, tá falhando, Zé. Não sei se você tá me ouvindo Uma aí. invenção, não é Parou justamente quando você falou que se estabelece num ambiente seguro as relações. perdi aí. Onde eu parei? Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Cortou exatamente quando você falou que as relações se estabelecem num ambiente seguro. Eita. Eu perdi a sua última fala aí, você falar onde que eu parei. Se você puder repetir para mim aí. Então, quando você fala que as relações se estabelecem, permite que as relações se estabeleçam num ambiente seguro. Sim. Então, assim, num trabalho espiritual existem todas as preparações necessárias para esse trabalho acontecer, né? Não é uma coisa que o pai de santo, ou o mestre de yoga, ou o xamã tira da sua cachola e começa a fazer, né? Existe uma orientação que vem de outro plano. Por isso que essa relação com os seus guias é tão importante, né? E ali se forma, né, um palco, né, mas um palco de não representação. Na verdade, o que a gente busca ali no trabalho espiritual é chegar ao mais próximo do real, né, da realidade possível, da realidade espiritual, né, que é a única realidade possível mesmo, né, em que a gente abandona as ilusões, abandona o nosso ego, a gente abandona a presença assim maciça do, do ego, né, para se entregar a uma experiência espiritual e uma transmutação de quem nós somos, né? A busca de um trabalho espiritual desse nível é a cura. Né?
A mesma cura que a psicanálise, né, a psicoterapia busca, né? Mas principalmente a cura espiritual, né? Que passa pela cura física, passa pela cura emocional, pela cura mental, até atingir a cura espiritual, né? E o que a gente quer curar? A gente quer se curar da gente mesmo, né? A gente quer se curar do nosso ego, quer se curar das nossas tendências, dos nossos condicionamentos, das nossas prisões, né? A gente quer abrir a porta da prisão e poder ser livre novamente, né? Que é a nossa natureza última, né? E essa prisão, né? Esse final de semana a gente teve um trabalho espiritual, isso foi muito bem falado, né? A gente entra dentro da prisão, tranca a porta e enfia a chave no bolso, né? E fica lá preso e a chave está no bolso, né? Então, um trabalho espiritual desse nível quer lembrar a gente de pegar a chave no bolso, abrir a porta e sair, né? Para isso que a gente busca auxílio dos guias, que eles vão o tempo todo estar lembrando a gente que, poxa, a prisão foi você mesmo que construiu. Você pode sair dela a hora que você quiser, né? Para isso exige um trabalho, para isso exige uma dedicação, para isso exige uma disciplina, exige responsabilidade, né? Não dá para fazer um trabalho desse nível sem muita responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo, né? O aprisionamento se dá pela identificação com a matéria, né? E a desidentificação com o espírito. Eu estava ouvindo uma aula, né, da Nova Acrópole sobre Jung e alquimia, né, que eu citei, estou citando várias vezes. Eu só não vou colocar o link porque essa aula está no Acrópole Play, que é fechado. Então não daria, só quem assina que tem acesso. Que ele fala da simbologia do Natal, onde no Natal antigamente se davam velas para as pessoas. O presente de Natal era uma vela. Eles falam outro nome aí mais rebuscado, mas é vela. Representando o espírito, para que as pessoas lembrassem que em essência somos espíritos aprisionados na matéria. E aí é muito interessante olhar o que é o Natal hoje. É a essência da identificação com a matéria. Nós damos presentes materiais que não têm significado algum simbólico, na grande imensa maioria das vezes. Ou seja, nós nos aprisionamos a nós mesmos, né? E a imortalidade nasce nisso, né? Na desidentificação com a matéria. Uma outra frase bonita, belíssima, também de uma outra série de estudos aí, que somos imortais por natureza, porém mortais por opção. Porque a gente se identifica com o que morre, que é perecível, que é o corpo. E a matéria, portanto. Lembrando, né, só para concluir aí, uma outra coisa que você falou que eu acho que é importante pensar quando você fala que é tudo relação. A primeira relação que é trabalhada em todas essas vertentes é com a gente mesmo. E a relação com outra, pura consequência. Acho que isso é essencial, né? E acho que isso muitas vezes não fica claro, seja no processo de psicoterapia, onde quantas vezes, né, você terapeuta também, quantas vezes a pessoa chega falando o outro, ou então os familiares falam, eu não sei o que você vai fazer lá naquela terapia, você deve estar mentindo para o seu terapeuta. Como se existisse um espaço, se houvesse lugar para isso, para esse olhar dentro de uma sala de terapia. Em essência, o mundo que nos cerca serve para jogar a gente para nós mesmos. É um instrumento da nossa relação com nós mesmos e é um processo, qualquer que seja, de yoga, de xamanismo, de umbanda, de psicoterapia, ou outros tantos que o valham, vai nos jogar para dentro de nós, para que através da melhora da relação com nós mesmos, da apropriação, a gente mude a relação com o mundo, com essa identificação com o ser espiritual que somos, né, no fim das contas. Porque assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para a gente, quem se predispõe, né, quem se dedica a um trabalho de cura,
primeiro tem que se curar, né? Então, em todo caminho ritual que se preze, e isso aí vale para o yoga, o xamanismo, a umbanda, tudo aquilo que é oferecido ao outro, aquilo que oferece, primeiro tem que ter experimentado na própria pele. Porque primeiro a cura tem que se estabelecer no pai de santo, no xamã, no mestre, para depois isso ser oferecido ao outro. Então, e por uma razão muito simples, quando eu me curo, automaticamente eu curo o outro. A cura de uma pessoa é a cura do outro. Então isso vale em todos os, né, nos vários níveis de relacionamento. Mas pega uma família, né? Uma pessoa que se transforma dentro de um núcleo familiar ali, ela transforma toda a família. E começa a expandir isso, começa, né, a reverberar isso daí. Você transforma uma comunidade, você transforma uma sociedade, você transforma um mundo. Então, às vezes, a pessoa faz um trabalho espiritual intenso, forte, e ela sai ali querendo mudar todo mundo. Eu vou mudar o mundo, né? Eu vou salvar todo mundo. Meu, a única pessoa que você tem que salvar é você mesmo. Tem que salvar até porque é a única que é possível ser salva por você, né? A gente só consegue salvar nós mesmos, né? Exatamente. Salvando a si, você salva todo mundo. Então, o trabalho de cura que a gente faz é com a gente mesmo. E, naturalmente, consequentemente, a gente vai estar trabalhando as outras pessoas que convivem com espiritualidade é relação. Né? Não existe espiritualidade fora da relação, porque a cura se estabelece na relação. Né? Zé? Você está falando muitas coisas muito legais, né? Fazendo paralelo de novo com o psicodrama e com dinâmica de grupo, isso é muito claro quando a gente analisa dinâmicas de grupo, né? Quando uma pessoa, cada pessoa no grupo tem um papel estabelecido, muitas vezes implicitamente, inconscientemente, pelo grupo, inclusive, pela própria pessoa. Quando uma pessoa muda aquele papel, aquela posição dela, não é possível mais esse grupo continuar existindo se não houver uma readequação de todos os elementos. Isso é natural. Faz parte da dinâmica de grupo. E hoje, né, há algum tempo eu penso, eu brinco, né, que eu não acredito mais em mudanças coletivas, eu acredito nas mudanças individuais. Na medida que o coletivo é composto de unidades individuais, se cada pessoa mudar, o todo muda. E essa é a mudança no mundo. E ao mudarmos, como a gente aprende como um modelo, propiciamos que quem está olhando para a gente mude também. É um convite muito forte para a mudança. Tinha alguma outra coisa que me fugiu aí que você falou que eu pensei em cima, que é interessante, mas agora deu uma escapada. Talvez volte aí. Ah, lembrei. É interessante você estar falando isso, né? Outro dia eu fui participar de uma meditação online com uma grande mestra, e a princípio as pessoas que a acompanham são bastante avançadas, já meditadores avançados, praticantes avançados, e podia enviar perguntas. E ela falando, né, que a maior parte das perguntas que ela recebeu, tipo 70%, 80% das perguntas que ela recebeu, eram sobre esse aspecto que você falou. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Aquilo me espantou um pouco. Pelo nível das pessoas que se pressupunha estar ali e o olhar. Quer dizer, elas ainda estão querendo mudar o outro. Né? Ajudar o outro é querer mudar o outro. A gente ajuda o outro? Sim. Como? Ajudando a nós mesmos, nos mudando. E aí, a hora que o outro pede ajuda e aceita, aí a gente consegue ajudar. Agora, o único jeito de ajudar o outro é a mudança de nós mesmos. Isso que é muito difícil mesmo, as pessoas se darem conta.
E essa situação deixou isso muito claro para mim. A gente está sempre olhando para o outro, sempre para fora, sendo que a única coisa que nos é acessível somos nós mesmos. É a única mudança possível. E aí a gente muda o todo. Sim. Duas questões aí muito importantes, né? Primeiro, todas as espiritualidades ancestrais, né, vamos aí falar do yoga, xamanismo, umbanda, se estabeleceram em círculos, né? Então você tem numa prática, né, de yoga, você sempre tem um círculo, né? Você sempre tem esse movimento circular, né? Em várias práticas de yoga. No xamanismo você tem a roda de cura e na umbanda você tem a gira. Porque no círculo, na roda, né? E se estabelece aí uma roda de cura. A degradação das religiões, pelo menos esse é o meu modo de ver, começou quando as pessoas perderam a capacidade de sentar em roda e trazer as suas questões, como a gente falava. Então, ter a posição do sacerdote à frente, todo mundo sentado em linha, de frente para a espiritualidade. Então, o que essas tradições ancestrais fazem é retomar a nossa, a nossa ancestralidade de sentar em roda como pessoas de uma mesma família, que é a família humana. Então, a primeira que a gente tem que deixar claro. É isso aí, a gente está sempre querendo mudar o outro, mas na verdade a gente quer mudar o outro porque a gente tem dificuldade de aceitar o outro como ele é. Esse sim é um desejo egoísta. Eu quero mudar o outro porque eu não suporto conviver com o outro, aceitar o outro, então eu preciso mudar o outro. Mas a mim mesmo não interessa mudar. Então, quando a gente fala que a única pessoa que a gente pode mudar, que o único trabalho que eu posso fazer é comigo mesmo, isso não é egoísmo, muito pelo contrário. É de uma grande generosidade. Porque o foco do meu problema, as minhas questões, eu volto para mim, não para o outro. Sempre que eu estou querendo mudar o outro, esse sim é um ato de egoísmo. Porque eu quero mudar o outro porque eu não quero me mudar. Então eu volto o meu olhar para o externo, eu volto para fora. Então as tradições ancestrais, elas viram um espelho para a gente. Então eu primeiro preciso mudar, porque eu mudando, o outro, ele vai viver da forma que ele escolher viver e eu vou aprender a respeitar a forma que ele é. Os julgamentos, eles perdem a sua capacidade de me dominar a ponto de eu não conseguir conviver com o outro. Isso na Umbanda é muito claro, porque para eu tenho que me ceder, eu tenho que abrir espaço da minha presença enquanto ser trabalho espiritual. Zé? Deu uma falhadinha aqui agora. Vou parafrasear meu professor de psicodrama. Ele fala, né, que um dos critérios que a OMS, acredito que seja a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estabelece como fator de saúde é o pertencimento a um grupo. O psicodrama, por excelência, é a ferramenta de terapia para trabalho em grupos. E o trabalho em grupo de psicodrama é exatamente isso, circular, todos na mesma posição, trocando experiências. Embora tenha um diretor ali, o que é o terapeuta.
você estava falando, é curioso, né? Muitas vezes eu chegava para dar aula, vivências, um curso, enfim, e eu sempre bagunçava tudo, porque estavam ali as cadeirinhas ajustadas em fileiras, né? Como nos templos hoje em dia. Eu sempre falava, não, pode mudar tudo, todo mundo em círculo aqui, que o negócio é diferente, porque todos estão como iguais, né? O trabalho vai ser compartilhado, vai ser coletivo, é, de crescimento, de troca de experiência, o que se perdeu. A gente citou isso muito na live passada, né, sobre xamanismo, e acho que essa é uma riqueza, esse é um resgate que, de novo, fala da cooperação, todos como iguais e não em assimetria hierárquica, quer dizer, relação. Chegamos aqui, já estamos aqui com 56 minutos, né? A Rita está confirmando o que eu falei, tiveram vários comentários aí da Rita, da Cris, validando aqui o que a gente falou. A Andrea falou, né, religiosidade é cura, é ser livre de conceitos impostos. Que mais? A Cris falando, correu aqui. Mergulhamos, todos mergulham no sentir e experimentar, né? Fazendo paralelo sobre o psicodrama e a espiritualidade, que ela achou interessante a comparação. E queria saber se tem mais alguma coisa aí para falar, para encerrar mais essa live, que, como eu digo, é uma degustação, o tema é muito mais amplo, muito mais extenso, mas quem sabe para o ano que vem a gente não aprofunda, não vai para outros lugares, aí outras vertentes para trazer mais esses saberes. O que você tem o que você quer para falar, para finalizar, para encerrar essa live de hoje? Eu acho, só para finalizar, é importante a gente lembrar que a Umbanda, né, como eu falei no início, ela é uma religião, uma espiritualidade tipicamente brasileira, mas que ainda sofre muito com o preconceito, né? Infelizmente, né? E o preconceito ele está muito fundado na falta de conhecimento, na ignorância mesmo, né? Então, antes da gente poder fazer algum julgamento, é legal ir conhecer, né? É legal ver um trabalho, né? Ouvir um bom conselho de um preto velho, que é sempre tão carinhoso, né? E permitir, né? Se permitir estar numa presença tão forte, tão magnífica, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, como um guia de luz, né? Então, nós brasileiros, eu tenho isso muito claro, a gente tem uma fortuna muito grande, que é a possibilidade de acessar essa espiritualidade tão abrangente, né? Que traz todo mundo para dentro, né? Principalmente os arquétipos aí, os espíritos, as entidades excluídas, marginalizadas, né? O preto, o velho, o índio, o malandro, o povo da rua, o cigano, né? Então, a Umbanda é linda, né? Porque ela traz as pessoas que foram excluídas como atores principais, né? Ele recupera a dignidade de seres marginalizados, né? E é para o povo, né? Ela é um presente que a espiritualidade deu a todos nós, né? Então, quando uma pessoa movida ali pela falta de conhecimento fala de forma grosseira sobre a Umbanda, isso me assusta muito, porque não sabe da beleza que é a Umbanda, da beleza que reconhecer a presença desses guias tão fantásticos aí e que só tem caridade para oferecer, só tem amor para oferecer. Então, convido todo mundo a conhecer o trabalho de Umbanda, que tenho certeza que vai mudar a vida de todo mundo aí. Obrigado, Zé. Muito bom estar aqui com você mais uma vez, né? É a última agora desse ciclo. É sempre um prazer, é sempre um privilégio, uma honra. Que bom que você topou e vem. Enfim, tem um monte de coisa aí para falar, para brincar, né?
Bom, a semana que vem temos a última, com a Cris Zavati, falando sobre psiquismo humano e espiritualidade. E é isso, Zé. Boa noite, obrigado. Boa noite aí para vocês, todos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Zé? Ih, obrigado a todos. Obrigado, Zé.